Sejam bem-vindos ao canal Por Trás da Cena. Hoje a gente vai estar falando mais sobre a premiação do Oscar que acontece dia 24 de fevereiro. E você que é inscrito no meu canal deve estar pensando mais um vídeo sobre premiação? Sim, porque a temporada de premiação ela é muito forte no começo do ano, fevereiro e janeiro, e depois ela vai dando umas paradas até chegar no Emmy, que é geralmente em outubro, setembro. Então esse começo de ano é basicamente mesmo só pra falar da temporada de premiação, mas eu tô fazendo outros vídeos. Inclusive, o vídeo que era pra sair essa semana era falando sobre o problema das cinebiografias, dando o exemplo de O Primeiro Homem, mas como o Oscar já tá bem perto, eu tava esquecendo que era dia 24, então eu decidi fazer logo esse vídeo. E o próximo vídeo que vai sair sendo realmente dedicado aos indicados ao Oscar. Você deve estar estranhando o título desse vídeo. E sim, o Oscar tá tendo muitos problemas para acontecer esse ano. Teve outros anos também que já tiveram problemas, mas esse ano é um dos anos que tá mais confuso. Parece que a academia assim tá muito indecisa. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo. A gente vai falar também das esnobadas que aconteceram esse ano. Mesmo sabendo que já tiveram várias listas dizendo os esnobados, mas nesse vídeo a gente vai analisar por que eles foram esnobados e alguns problemas que os filmes indicados a melhor filme estão tendo. Então tudo isso a gente vai analisar nesse vídeo. Então antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar o seu like nesse vídeo, de comentar lá embaixo o que você achou, quais foram as esnobadas, o que você achou dos filmes indicados a melhor filme. Não se esquece, os primeiros problemas que surgiram esse ano foi em relação ao apresentador, ao anfitrião, que pela academia foi escolhido o ator Kevin Hart, que é famoso pelos filmes dele com Dwayne Johnson e tudo mais. Até aí tudo bem, só que não demorou muito e o pessoal da internet reviveu alguns tweets dele contendo piadas homofóbicas e machistas e tudo mais. Teve bastante polêmica nessa época, até que o Kevin Hart decidiu desistir de apresentar o Oscar, o que foi uma decisão que pegou todo mundo de surpresa, porque o apresentador ele tem um tempinho para planejar mais ou menos o monólogo dele, como é que vai ser a apresentação e tudo mais. E sem o apresentador, para procurar outro agora, ficaria bem mais difícil. Só que ele decidiu não voltar, foi uma decisão pessoal dele. E aí o que acontece? Acontece que nós estamos sem apresentador. E teve gente que fez campanha para outras pessoas apresentarem, mas a academia não aceitou. Vai ser sem apresentador mesmo, ou seja, você não te vira. Eu não sei como é que vai ser, porque nunca aconteceu isso. Então provavelmente vai ter bastantes vídeos deles, da academia, falando alguma coisa. E os prêmios vão ser apresentados pelos atores, pelos diretores, como sempre foi. Mas nós não teremos o monólogo da abertura do anfitrião e nem as piadinhas dele pelo meio da apresentação. Então vai ser sem apresentador mesmo. Esse foi um dos primeiros problemas que a academia enfrentou. Logo depois, assim, a minha grande questão com a academia, com o Oscar, é que é como se eles estivessem fazendo uma premiação para as pessoas que não assistem o Oscar e não focado nas pessoas que esperam o ano todo para assistir o Oscar. Então eles vêm com o Oscar sem apresentador. Inicialmente só 2 músicas das 5 indicadas iriam se apresentar no Oscar, que no caso seria a Lady Gaga e o Kendrick Lamar. Aí depois eles desistiram dessa ideia, colocaram todas as 5 músicas de novo, todas as 5 músicas indicadas vão se apresentar. E ultimamente eles disseram que vai ter 4 categorias apresentadas durante o comercial. Então a categoria de melhor direção de fotografia e melhor edição, que são muito importantes para o cinema no geral, vão ser apresentadas durante os comerciais. E as pessoas que ganharem vão ter seu discurso durante os comerciais. Então essas coisas assim é muito complicado. A academia fala alguma coisa e volta atrás, fala uma coisa e volta atrás. Provavelmente eles vão voltar atrás e colocar melhor fotografia e melhor edição no show, ao vivo mesmo, para todo mundo ver, e não vão apresentar essas categorias no comerciais. Como eu já tinha prometido, eu vou falar sobre as principais esnobadas para mim e para grande parte do público que assiste ao Oscar. Para mim teve 3 grandes esnobadas que são um crime não terem sido indicadas. E a primeira é a Rachel Morrison. A maioria das pessoas não conhece muito a Rachel Morrison porque ela é uma diretora de fotografia. Ela foi a primeira mulher a ser indicada a melhor fotografia ano passado pelo trabalho dela em Mad Bird, que é um filme da Netflix, que foi lançado nos cinemas primeiro, depois na Netflix, para poder concorrer ao Oscar. E a indicação dela foi um marco na história, porque em 90 edições do Oscar, e nunca nenhuma mulher tinha sido indicada ao Oscar de melhor fotografia, e ela foi a primeira. Mesmo ela não tendo ganhado ano passado, a indicação dela foi muito importante, e ela foi muito merecida.
Esse ano também, porque ela fez um trabalho incrível em Pantera Negra. Quando o nome dela saiu ano passado nos indicados a melhor fotografia, então eu já fiquei de olho nos outros trabalhos dela. E Pantera Negra era um deles, e é uma das melhores coisas que tem em Pantera Negra é a direção de fotografia, que é da Rachel Morrison, e ela não foi indicada ao Oscar. A segunda esnobada é a Claire Foy. Como vocês sabem aqui, eu sou muito fã da Claire Foy, mas eu não tô falando isso porque eu sou fã da Claire Foy. A Claire Foy, todas essas pessoas que eu vou dizer que são esnobadas, por que elas são esnobadas? Porque elas foram indicadas em quase todos os prêmios, mas não conseguiram a indicação ao Oscar. Como se ela tivesse nadado e morrido na praia. A Claire Foy foi um desses casos. Ela foi indicada em todas as premiações televisionadas, o que é muito importante para a corrida ao Oscar. Só não foi indicada ao SEG, que é o Sindicato dos Atores, que também era muito importante para a corrida ao Oscar. Foi e não conseguiu a indicação dela a melhor atriz coadjuvante. É uma categoria muito pesada, porque a Rachel Weisz e a Emma Stone são indicadas pelo mesmo filme. E quando isso acontece, de duas atrizes serem indicadas pelo mesmo filme, ou as duas atrizes são indicadas, ou nenhuma delas é indicada. E nesse caso, a Rachel e a Emma conseguiram a indicação delas ao Oscar, o que é muito legal e que elas merecem também, só que deixa a categoria bem mais competitiva. Teve várias atrizes que também não conseguiram entrar nessa categoria de melhor atriz coadjuvante, e a Claire Foy foi uma delas. Eu acho que foi uma esnobada assim, como eu disse, porque ela tinha sido dedicada aos prêmios e porque a performance da Claire Foy em O Primeiro Homem é incrível. É um filme também que está sendo esnobado nesse Oscar, porque ele inclusive é melhor do que alguns filmes que foram indicados a melhor filme, mesmo assim não conseguiu a sua indicação ao Oscar. E a terceira esnobada mais criminosa de todos os tempos foi uma que me deixa muito revoltada em falar, inclusive, foi a esnobada da Emily Blunt, que fez uma das duas melhores interpretações do ano. Ela não teve uma melhor interpretação, ela teve duas. Não conseguiu a sua indicação ao Oscar. Ela já teve outra chance de ser indicada e foi esnobada de novo. Só que essa esnobada desse ano foi a pior de todas, porque, como eu disse, foram duas interpretações incríveis que poderiam ter levado ela pelo menos a uma indicação ao Oscar, mas mesmo assim não indicaram a Emily Blunt. Ela foi indicada a todas as premiações televisionadas também, tirando o BAFTA. O BAFTA, eu tô mais revoltada com o BAFTA ainda, porque é um prêmio da Academia Britânica. A Emily Blunt é britânica e eles não indicaram a Emily Blunt. Eles indicaram a Emily Blunt por A Garota no Trem e por O Diabo Veste Prada. Sendo que ela nem aparece muito em O Diabo Veste Prada e A Garota no Trem. Se não fosse a Emily Blunt, o filme talvez nem teria sido tão bom assim. Eles indicaram a Emily Blunt e quando ela vem e faz o ícone da Inglaterra, que é a Mary Poppins, e faz um personagem muito bom, que ela nem precisa falar em Um Lugar Silencioso, eles vão e não indicam a Emily Blunt. Com certeza prejudicando a indicação dela ao Oscar também. As três principais esnobadas pra mim, que foram a Rachel, a Claire Foy e a Emily Blunt. O Bradley Cooper também é considerado uma esnobada. Até ele se considera um esnobado, mas assim, o Bradley Cooper é um pouco diferente, porque ele foi indicado em quase todas as categorias de melhor diretor em prêmios televisionados, que é bem importante, como eu já disse. Só que é o primeiro filme dele. Acho que teve muito marketing em cima disso e acabou que a academia falando: não, peraí, calma, no próximo filme talvez. Eu não sei porque o Bradley Cooper não foi indicado. Eu já fiz, como eu já disse aqui, uma crítica de Nasce uma Estrela e a direção dele é muito importante sim pro filme. A performance dele é mais importante ainda, que é a performance dele como ator. E o roteiro dele também é muito bom, mas ele não foi indicado a melhor diretor, que ele ficou meio tristinho lá. O Bradley Cooper é meio complicado falar isso, até porque esse ano nós temos o Spike Lee, indicado pela primeira vez ao Oscar de melhor diretor. Sendo que o Spike Lee tem uma carreira incrível de filmes, vários filmes nunca foi indicado. E aí a gente fica: poxa, o Bradley Cooper tá chorando aí porque não foi indicado no primeiro filme dele, então... É meio que injusto com o Bradley também, mas eu penso no Spike e outros diretores que não foram indicados durante muito tempo e só depois de muito tempo também conseguiram essa indicação, e chegar assim no primeiro filme parece um pouco estranho. Nós tivemos, pra mim, uma das outras esnobadas que foi de partir o coração, foi o do Justin Hurwitz, que é responsável pela trilha de O Primeiro Homem. Não sou fangirl de O Primeiro Homem,
Mesmo que eu tenha me intitulado Fan Warrior no Twitter. Se você assistir O Primeiro Homem, tem várias coisas que funcionam no filme, tem coisas que não funcionam, tudo bem. Mas a trilha sonora do Justin é importantíssima pro Primeiro Homem, é a base do Primeiro Homem praticamente. O Justin já trabalhou com Damian em La La Land, então pra vocês terem uma ideia de como ele é muito bom. E o cara não foi indicado ao Oscar. Eu fiquei meio chateada porque era uma das coisas que tinha me chamado a atenção em O Primeiro Homem. Ele fez um trabalho incrível fazendo, eu esqueci o nome do instrumento que o Neil Armstrong gostava. E ele fez a trilha sonora de O Primeiro Homem toda baseada nesse instrumento. Saindo mais das esnobadas e falando agora das polêmicas por trás dos filmes. Como eu disse, é muito legal você sentar pra assistir um filme e gostar do filme, mas é muito melhor você saber o que aconteceu por trás dele. E aí que entra esse canal. É muito importante lembrar, ou pra você que ainda nunca assistiu o Oscar ou não conhece muito, que Oscar é baseado em momento histórico. O momento que está acontecendo nos Estados Unidos. Nós temos 3 filmes, como eu já disse: Bohemian Rhapsody, Green Book e Vice. O grande problema com Bohemian Rhapsody e a polêmica que ele está levantando é que ele foi dirigido pelo Bryan Singer, que, se você é fã de X-Men, deve saber que ele foi o diretor de quase todos os X-Men, tirando agora a Fênix Negra. Logo quando houve um movimento contra a assédio, contra o abuso sexual em Hollywood, o nome do Bryan Singer foi um dos primeiros a sair. E mesmo assim as pessoas fingiam que não viam. E aí o que aconteceu? Começou a dirigir o projeto de Bohemian Rhapsody. E aí começou a vir bem mais acusações de pedofilia, de assédio sexual, de abuso sexual. E aí ele foi afastado do projeto e outra pessoa terminou o projeto pra ele. Só que o problema é que o nome dele tá lá como diretor do filme. E isso, assim, como eu digo, vivendo os dias de hoje, eu acho que é muitos dias de hoje, o movimento que tá acontecendo todo em Hollywood, Bohemian Rhapsody não era pra ser indicado. Ele foi inclusive desclassificado do BAFTA, que é o prêmio da Academia Britânica, por isso, pelas acusações do Bryan Singer. Ninguém fala no nome do Bryan Singer da equipe de Bohemian Rhapsody. Só que, cara, não falar dele não significa que ele não fez as coisas que ele fez, não significa que ele não está envolvido em vários escândalos sexuais e que isso sim atrapalhou o filme. E por isso que é uma das grandes revoltas contra a indicação de Bohemian Rhapsody. Além dele nem ser um filme tão bom assim, gente, pelo amor de Deus. É um filme legal, é um filme que fala do Queen, pros fãs é maravilhoso. Mas não é um filme tão bom. Se vocês queriam, o problema com Vice não tem nem tanto a ver com escândalos sexuais ou tudo mais, mas é porque o filme nem é tão bom assim. Se não fosse pela Amy Adams e pelo Christian Bale, você provavelmente perderia 2 horas da sua vida. Então, também não é um filme que te dá, sabe? Poxa, aquele filme foi indicado ao Oscar, esse filme é bom, foi indicado ao Oscar. É um filme normal, tipo de um presidente dos Estados Unidos, não é tudo isso. E o terceiro filme é Green Book, que tá também levantando muitas polêmicas. Pensa comigo. Você acabou de assistir o filme Green Book e aí você vai na internet e vê que o ator Mahershala Ali pediu desculpas à família do músico que ele interpreta, porque ele não sabia que existia parentes próximos desse músico e que, se ele soubesse, ele poderia ter conversado com eles, poderia ter pegado algumas dicas, se aprofundado mais no personagem, conhecer mais a história dele. Eu acho que só com isso desclassifica o filme, porque se o próprio ator pede desculpas pelo filme e se o próprio ator não sabia que existia parentes próximos, quer dizer que a produção do filme não foi tão boa assim. Como é que os produtores não sabiam que existia a família ainda do músico? É que a família mesmo já desmentiu o filme. São fatos assim que se você saber antes de assistir o filme, você olha o filme com outros olhos. Se esses filmes não fossem indicados, provavelmente outros filmes que realmente mereciam melhor filme estariam sendo indicados, como Um Lugar Silencioso, Se a Rua Bay Eu Falasse, que é um filme do Barry Jenkins, diretor de Moonlight, O Primeiro Homem. Mary Poppins Returns é bem melhor do que alguns desses filmes aí que eu falei. Então, realmente, daria espaço para outros filmes. Cold War, que é um filme da Polônia que está sendo indicado a melhor filme estrangeiro, poderia estar sendo indicado também a melhor filme. Então, realmente atrapalha a vida das outras pessoas, entendeu? Que as polêmicas acabam sendo maior do que o próprio Oscar, como aconteceu também em 2016, se eu não me engano, que quando teve o Oscar So White, que só atores brancos foram indicados e teve boicote, teve muita coisa. Naquele ano eles tiveram pelo menos um motivo, uma razão importante para
pra ter toda essa polêmica, porque só atores brancos tinham sendo indicados e tinha atores negros que também fizeram interpretações incríveis e não acabaram sendo indicados. E isso é um fator importante, isso foi uma luta importante e que gerou muita polêmica naquele Oscar. Mas esse ano é como se a própria academia estivesse se boicotando, entendeu? Primeiro eles falam que vai ter apresentador, depois não vai ter apresentador. Depois eles acham que vão conseguir o apresentador, não consegue o apresentador. Vai cantar 2 músicas, não vai cantar 2 músicas, vai cantar 5 músicas. Melhor fotografia e edição vai ser durante os comerciais. Não, melhor fotografia e edição vai ser durante o show mesmo. Às vezes as polêmicas são maiores do que a própria premiação e isso acaba atrapalhando a premiação e geralmente é difícil acontecer, mas tem casos que acontecem, como eu falei em 2016, e quem vai salvar esse Oscar? Eu te dou 3 segundos para pensar no nome de quem vai salvar esse Oscar. 1, 2, 3. Lady Gaga. A Lady Gaga vai salvar esse Oscar. Eu já sei disso porque é o que todo mundo vai falar depois do Oscar. Eu acredito fielmente que ela e o Bradley Cooper vão salvar esse Oscar. Depois de todas as polêmicas que já tiveram, a apresentação deles de Shallow vai salvar essa premiação. Eu tenho certeza absoluta disso. Esse vídeo termina aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar o seu like, de comentar lá embaixo o que achou desse vídeo, o que achou dos indicados ao Oscar, os seus esnobados que você ficou muito mordido. Então não se esqueça de comentar. Não se esqueça também de me seguir lá no Twitter, que eu faço transmissão das premiações. Eu comento ao vivo o que tá acontecendo. E eu já fiz isso nas outras premiações e vou fazer no Oscar também. Não se esquece. Tchau, tchau, até a próxima.